Olá pessoal, estamos aqui hoje com a professora Wanda Falcão e nós vamos conversar um pouquinho sobre os clubes de debate e como os adolescentes e os jovens estão se desenvolvendo através de umas técnicas, né? Pode-se dizer assim? Sim. Técnicas, enfim. Como isso está sendo aplicado, como isso ajuda no desenvolvimento do pensamento lógico, como isso ajuda na vida das pessoas, né? Como de praxe, começando o nosso vídeo, preciso pedir para as pessoas se inscreverem no nosso canal, curtir e compartilhar nosso vídeo, para a gente ter esse ecossistema aí aumentando e mais gente participando. Obrigada por nos assistir, obrigada por estar com a gente. Wanda, olá, seja bem-vinda. Olá! Sua primeira experiência em podcast? Sim! Muito bem, que coisa boa. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Eu queria que você começasse contando pra gente um pouquinho da sua vida. Quem é a Wanda? Onde você nasceu? Como é que você veio parar aqui em Blumenau? Gente, a Wanda é professora de Direito. Sim. É isso. Direito internacional, Sim, não é? Internacional. Então, conta pra gente um pouquinho. Da onde você veio? Porque seu sotaque já diz que não é de Blumenau, né? Sim. Olha, obrigada, né, pelo convite. Eu tô bastante feliz por inaugurar, assim. Eu ouço muito podcasts, mas nunca pensei que eu fosse gravar um, né? E com um tema que pra mim é muito, muito importante, eu gosto muito. Eu nasci em Campina Grande, na Paraíba, e fiz Direito, né, lá, graduação. E eu, desde os meus 19 anos, eu me apaixonei pelo direito internacional. E a partir disso, eu tive meus primeiros contatos com simulações internacionais. E eu gostava muito, porque tu começa a interagir, a viajar e a conhecer muita gente. E aí eu decidi ser professora, especializada nessa área. Mas lá na época, né, isso há mais de 10 anos, não tinha programa de pesquisa sobre isso, né, do direito. E aí eu escolhi a Federal de Santa Catarina para estudar. Vim morar no Sul em 2015, no começo de 2015, em Florianópolis. Morei 4 anos em Floripa, fiz mestrado, passei no doutorado e vim para Blumenau. Trabalhar como professora na FURB. E moro aqui há 6 anos, né? Vai fazer 7 quase. Você se apaixonou pelas cucas, Oktoberfest, a gente as flores, as aquela flores. coisa, cerveja. Sim, eu quero morar lá em Blumenau. E eu fui ficando, né? Eu passei a pandemia aqui também. Então, eu tenho várias memórias boas e também não tão boas de Blumenau. E eu gosto bastante disso, né? A minha área é internacional. E hoje eu sou muito feliz por trazer a minha experiência lá de Crais para cá também. Foi quando a gente começou a trabalhar com simulação na universidade que tá dando certo, né? Qual é a idade que é legal de começar a fazer parte de um clube de debate, de uma simulação? Porque isso é uma coisa que quando eu penso de ver em filmes, né, da gente acompanhar, assim, alguma história internacional, a gente vê muito isso como parte da adolescência da gurizada dos Estados Unidos, da Europa também, mas aqui no Brasil não é uma coisa que a gente costuma ver, né? Sim. Aline, eu acho que não tem idade, né? São as circunstâncias. Eu comecei a fazer simulação na 8ª fase. Então, ali eu tinha 20 anos. Por exemplo, no ensino médio, de direito, da graduação, da escola, ninguém nem falava, né? Nem no começo da graduação. E então, assim, eu acho que pra mim chegou no momento certo. Que eu tava encerrando ali meu ciclo de graduação. E eu pensei assim, nossa, mas a gente consegue aplicar muita coisa interessante, né? Consegue sair do direito tão fechado para ler muitas coisas e conhecer pessoas e se testar também, né? No diálogo ali de enfrentamento, de colaboração. Então, eu vejo assim, o projeto que a gente hoje faz na FURB não tem faixa etária, e poderia ter, mas não tem, né? A gente recebe interesse de alunos calouros, que vem ali com 17 anos na graduação, e tem os alunos com 25, 26 anos ao término, ali ainda já pensando em encerrar. O legal da nossa simulação daqui é que vem com a ETEV, né? Que é o ensino médio. Então você tem ali aluno com 16, 17 anos, ainda no período escolar, e que tem um contato direto com o graduando. Então, esse fator etário meio que sai como regra.
ao meu ver, são as circunstâncias e muito do interesse. Né? Poderia aqui em Blumenau a gente fomentar isso com criança. Claro, de forma muito dosada ali o tema e o recorte, mas poderia ser ali com 10, 11 anos. Que essa Seria legal. costura de criança, eu penso que passa muito pela curiosidade. Uhum. Para construir esse argumento, para participar de um debate, tem que estudar sobre aquele tema, sobre o Sim. país, sobre, enfim, né? Uhum. Estudar sobre aquilo, então a pessoa tem que ser curiosa. Mas eu lembro de estar no ensino fundamental, na época não falava ensino fundamental, nem ensino médio, né? Sim, sim. A gente estava no ginásio, no primário. E eu adorava as aulas de português, porque o professor dizia assim, olha, hoje a gente vai dividir a sala em grupos, vamos buscar um tema, vamos falar sobre pena de morte. Uhum. Então, metade da sala vai ser contra, metade da sala vai ser a favor, e vocês vão preparar que a gente vai fazer na próxima aula, então, um debate sobre os argumentos de cada um, e aí a gente vai ter uma banca que vai determinar qual é o caminho. Ai, gente, eu levantava empolgadíssima para ir para a escola, porque isso mexe com a gente. Principalmente, eu acredito, que na fase do adolescente, que tem aquele momento mais inquisidor, de o que eu estou fazendo no mundo, que assunto que é esse, né? Sim. Na criança, a gente parte pela postura de curiosidade, juntando com o adolescente essa fase de... puxa vida, eu quero ser contra, mas para eu ser contra eu tenho que entender o porquê, né? E aí para essa fase um pouco mais adulta, você já entra na construção do mundo como um fator mais político também, entender esses movimentos todos que acontecem, né? Sim. Então é um desafio bem grande, e acho que pega um pouquinho de cada faixa. Muito. Por isso que eu acho que o corte etário, como regra geral, a idade, ele é muito reducionista. Você pode potencializar várias situações. E que isso, eu vejo a simulação como metodologia de aplicação de vários temas. Por exemplo, a gente poderia pegar o roteiro de uma produção de vocês, transformar isso como um ponto de interrogação para que as pessoas possam se posicionar. Isso aí recorta de várias possibilidades, né? Eu posso analisar pela propriedade intelectual, lá no curso de Direito, eu posso analisar isso pelos próprios personagens e o cenário em si, colocar para criança ou para adolescente, ou para o tema ali em paralelo. Então, eu acho muito soft a possibilidade dela de chegar nas pessoas e trazer as pessoas para o debate. Sabe, eu acho isso de uma potência pedagógica de vida muito interessante. Eu acredito muito nas simulações que podem ser feitas. E eu acho que é uma forma da gente trazer as pessoas hoje para voltarem a conversar também, né? Sim. E respeitarem a pontuação da outra pessoa, porque você precisa ouvir para organizar o seu argumento. Você tem um tempo. Vamos falar da metodologia, vamos falar das MUNs, que a gente está aqui, né, tangenciando esse assunto, mas vamos falar das MUNs. As MUNs são a Model United Nations, né? Então, vou pedir para a professora explicar direitinho essa metodologia para a gente aprofundar isso um pouquinho mais. Porque eu acho que o que tem de mágico, não mágico exatamente, não é essa a palavra, mas é que a gente, como grupo, né, de pessoas, hoje a gente está com uma dificuldade grande de ouvir, organizar o argumento, falar com espaços para os dois lados. Eu tenho uma sensação de que às vezes a gente tem polos, né? A e B, e essa construção no meio a gente está perdendo. Sim. Esse conversar, esse articular, né? E a gente precisa fomentar isso nas crianças, nos adolescentes, para a gente depois ter adultos mais conscientes e que respeitem espaços, né? Sim. Então conta um pouquinho da MUN, como é que é isso? Até no falar dos MUNs em si, né, eu concordo muito. A pandemia foi uma quebra muito grande de diálogo, de vivência. Eu estava falando isso hoje de manhã, que hoje a gente já atende, né, os alunos que passaram o final do ensino médio online e que tem dificuldade ainda de se perceber em grupo. Isso aí quebra muita coisa, porque a nossa vivência é social. E aí, quando a gente faz esses projetos, essas simulações, as pessoas voltam a ter que cooperar, a ouvir, a esperar ouvir, a pensar no que falar e como falar. Porque qualquer palavra gera uma repercussão.
Então, a partir dali, até o teu tom, a tua postura diz muito. Então, a expressividade corporal também, né? Isso aí vindo um pouco para os músicos como metodologia em si. Não é novidade no Brasil, né, fazer MUN. Eu mesma, assim, claro, eu tenho o quê? 12 anos já que eu tenho contato, já participei de vários MUNs, organizei, e agora a gente capitaneia melhor, assim, de forma organizada. A própria ONU, ela incentiva que as universidades façam. Então, você tem competições de larga escala, e muito bem, com fomento, com incentivo dos estados, né, de ONGs, para que as pessoas possam ali, de fato, se preocupar com temáticas de importância global, né? E aí, aqui no Brasil, isso vem se consolidando há um bom tempo. Então, você tem associações civis só para simulações. Eu trabalhei em uma por 7 anos, a ANET, né? Com a pandemia a gente encerrou a pessoa jurídica, mas ela vinha muito por essa necessidade de reunir pessoas que tinham interesse, de estabelecer regras em comum para o Brasil. Isso era muito legal porque, por exemplo, uma das mais antigas hoje é da UNB, Universidade de Brasília, que é o AMUN. Né? Então, o AMUN, ele tem gabinetes de crise, você tem comitês em inglês, em espanhol, em francês, que isso para o aluno também é bom, né? Para as pessoas, esse contato com outros idiomas. E a partir disso, você tem uma dinâmica muito larga. Você tem circuitos muito largos, São Paulo, em Minas, Rio de Janeiro. Aqui no estado de Santa Catarina, a gente precisa fortalecer, né? É tanto que esse ano a gente entrou em contato maior com a Federal, né, a UFSC, para que aqui a gente tenha condições melhores de competitividade. E isso, fato do sorteio dos países, dividir os alunos, isso gera uma expectativa de performance, que isso é muito bom. Isso para qualquer idade. A gente volta, não é quando você tá, é como você está na circunstância. E é muito legal, por quê? Porque ali você se desafia, né? Eu já simulei Japão, já fui Rússia, Brasil, Áustria, né? E práticas diplomáticas que eu não concordo. E que ao final foi a minha última, né? Eu brinco que foi a minha aposentadoria, foi online na pandemia com a ONU mesmo, né? Ela fez um edital, eu passei, eu já era professora na FURB, e eu fui sorteada com a Áustria para discutir política migratória, um país que é xenofóbico na legislação e na prática institucional. E durante 2 dias, né, era gente de vários lugares, e eu detestava falar aquilo. Eu não concordava, eu ia desistir, inclusive. Mas aí eu pensei assim, não, mas para mim é legal também. Tentar costurar a forma de passar uma mensagem que para mim me desafie, que meu interlocutor vai ter que acreditar em mim. Aí no final, quando encerrou, né, a gente aí que foi se apresentar, só olha, tudo que eu falei eu não concordo. Eu não concordo. Eu estudo outras coisas, jamais eu falarei isso, nem concordo. E aí o pessoal me para e diz assim, nossa, mas é coragem mesmo. Sim, porque é um desafio, é muito fácil falar aquilo que a gente de fato acredita. E a simulação tem isso, né? O mundo tem isso. Te coloca em posição difícil para que você veja que a vida não é tudo aquilo que a gente pensa que sempre concorda. Né? Na simulação você estuda aquele país e fala por aquele país. Sim. Dentro daquela linha de pensamento. Aquela prática diplomática. Então, a questão política, ela é o grande pulso da simulação. Né? Aqui em Blumenau, a gente teve situação curiosíssima, que estava tendo ali uma aliança entre a delegação da Polônia, França e Alemanha, algo assim. E o presidente da Polônia, na vida real, lá em Varsóvia, fez uma declaração bastante pejorativa lá com o primeiro-ministro da Alemanha. Uhum. E aí as meninas começaram a colocar mensagem assim, professor, e agora? Só desfaz a aliança. O que acontece lá fora não é que a gente reproduz aqui, é o norte de prática diplomática. Então agora a coalizão de vocês se encerrou. Tá, o que a gente faz? Refaz. Não, mas isso agora é difícil. Não, que bom que tá difícil. Se fosse fácil, não tinha graça. Então, assim, essa questão de você, de fato, ler o que o governo atual está fazendo, como está sendo feito, é um desafio para todo mundo. E aí você tem que estudar muito, né? Você tem que ter um preparo, tem que ter aptidão também ali para falar bem e credenciar bem aquilo que você acha, né? Que você está tendo acesso à informação. E tem alguém, se
a pessoa não está na faculdade ou não está no ensino médio, ela pode participar também? Pode assistir? Pode colaborar de alguma forma? Sim. Porque assim, Aline, depende de cada simulação. Na UFSC, ano passado eu fui lá no UFSC Moon, né, em Florianópolis, para verificar como é que tá, né, observar lá, conhecer o pessoal de simulação. E aí eu não estava inscrita, né, a gente transita ali, observava. No nosso caso da FURB também, então até eu já deixo o convite para o próximo ano, né, para observar como os alunos aqui estão se comportando. Então, futuramente a gente pode abrir o edital para a cidade, região, que agora até a gente está com a proposta de ampliar algumas práticas diplomáticas aqui, para fundamental, acho, para ensino médio. A gente vai estudar a possibilidade, mas não tem essa questão restrita, porque eu acho que se perde muito ficar só na vida ali, fechada acadêmica, sem ter oportunidade de pessoas de variados aspectos da cidade poderem também colaborar e ouvir. E trazer daquilo ali para a tua vida. Eu acho que é um processo de aprendizagem, é um ecossistema, né? Pegando o teu termo aqui, que você gera na cidade e nos lugares. Fica muito bom. E os assuntos são definidos por quem? No caso da MUN, a gente tem os países, aí estão os assuntos mais internacionais, mas a gente pode trazer isso para um âmbito da cidade também. Pode ter outros. Como isso é feito? No nosso caso, a gente sempre partia assim, muito do que os alunos tinham de certo interesse. Então, obviamente, 2022, que foi a primeira edição, Rússia e Ucrânia, que ali o mundo todo comentava, e a mídia brasileira abraçou muito o discurso, e conceito de segurança é algo que envolve muitos os calores de interesse. E foi aí que o que eu já queria saber agora, eu encontrei um tema para que as pessoas venham. Né? Na segunda edição, foi o ensino médio da FURB que quis ali comprar a ideia de Israel e Palestina. Bem antes do 7 de outubro, do Hamas e a situação decorrente. Para esse ano, foi o Christian Krambeck, né, professor da arquitetura, que sugeriu cidades. Então, ali a gente conseguiu fazer uma ponte mais próxima com Blumenau. A delegação do Brasil trouxe experiências brasileiras. Isso aí me deu alguns insights, assim, para pensar. Simulação ela é global, mas ela deve ter uma aplicação regional e local. Ela não é tão distante assim quanto parece. Para o ano 2025, eu utilizei as redes sociais. Então, os alunos que votaram, e deu muito voto e movimentação deles, a gente já estabeleceu as temáticas para 25. Então, depende muito do critério. O legal que a gente acha, assim, de perceber, é que os alunos vão ali, de fato, aprendendo. E vão, eu fui sorteado para estudar China. Agora eu sei o que é uma cidade de esponja. E aí, nos debates por fora, eles pensavam assim, será que é impossível Blumenau também virar uma cidade de esponja? Aí a gente pensava assim, não sei, depende da vontade política? Sim. Depende da sociedade civil, das ONGs, das empresas comprarem a ideia? Sim. Mas agora você tem jovens sabendo que é uma cidade de esponja. Isso para mim já foi um ganho. Hoje a gente, e foi uma simulação gigante, né? Mais de 100 pessoas. Tem hoje meninos e meninas lá pensando assim, o transporte tá bom? Ele tá limpo? O que é de fato ali uma transição energética justa? O que é racismo ambiental? Então isso aí foi entrando sem a gente focar tanto em Blumenau. Mas por decorrência sim. Próximo ano serão outros temas. Tem um dos que eu acho que vai movimentar bem. Que é um tema que para mim é muito caro. E é muito presente. Que é como responsabilizar empresas transnacionais por violações de direitos humanos. E não tá longe. Se eu pego Brumadinho, se eu pego Mariana em Minas Gerais, se eu pego situações também aqui de Santa Catarina, dá pra gente triangular situações e assim, olha, não tá tão longe. A gente tá falando daqui também. E então, pensar soluções, isso, né? pensar soluções. Porque ao final, quando eles começam a negociar a resolução, né? E eu fico ali só mediando e aparando algumas dificuldades jurídicas, né? De formação do texto. E ali eles pensam assim, tá, isso aqui dá para fazer? Não. Isso aqui é prático? Não. De onde é que vem o financiamento? Quem vai financiar? É um fundo à parte? Vai ser a Alemanha? Vai ser a Bélgica? Por quê? Então, essa troca de raciocínio, de resolução, isso é próprio da simulação. E que eu não faço intervenção, nunca fiz. E eu não quero fazer. Eu sempre digo, no momento que o professor e qualquer pessoa vai se intrometendo e colocando, está cortando o protagonismo deles.
A simulação não é minha, nem é de ninguém ali. A simulação vai ser do cada vez mais deles. Hoje eles compram mais a ideia do Fubimon às vezes do que eu. Eu tô cansada. Não, mas dá pra gente fazer isso aqui. Gente, calma. Porque já tá na vida deles. Eles se acham parte do processo, né? E conta pra gente como é que como acontece naquele momento, sobre os tempos, sobre como é que é a simulação em si. Primeira coisa, depende do comitê. Então, a gente já simulou o Conselho de Segurança, que aí são 15 países, porque é assim os assentos em Nova York, na ONU. As regras, a gente faz um guia de regras, esse guia eu peguei de algumas simulações que eu já participei e de amigos meus que têm uma prática de simulação, inclusive, bem maior do que a minha. Como eu comecei meio que tarde ali, se a gente olhar no final de graduação, e eu tinha muita coisa para fazer depois, então eu não fiz 30 simulações. Tem gente que faz um monte de simulação. Eu não pude fazer, né? Nem tive tempo. Então eu tenho amigos que me ajudaram nesse processo. Nesse ano de 2024, nós fizemos a Assembleia Geral da ONU, que é outra regra, e a Organização Mundial do Comércio. Próximo ano vai ser uma outra metodologia, que não vai ser a discurso inicial e ali o debate regrado, não regrado, a plaquinha que sobe e ali tenta costurar. Vai ser um desafio imenso, porque a gente vai para o Conselho de Direitos Humanos para Genebra, na ONU, e ali a gente vai fazer revisão periódica universal. Traduzindo, um país, a prática dele estatal, de governo, vai ser colocada na centralidade para que as pessoas se posicionem. As pessoas, no caso, os representantes dos outros países. E aí, essas moções ali de pontuação, de ajuste da prática governamental, vai ser feita naquele momento. Isso acontece para o Brasil. Se agora a gente abrir o site da Câmara Federal, né, dos deputados e deputadas, você tem lá uma seção, Revisão Periódica Universal, terceiro ciclo, que vem da ONU. Então, o que foi dito que o Brasil tem que ajustar? Em vários temas. Direitos da criança e adolescente, direitos dos idosos, justiça climática, direitos dos consumidores, violência policial, racismo, povos indígenas. Então, quem falou aquilo ali não foi o Brasil se autocriticando. Por exemplo, sugestão do Paquistão, dos Estados Unidos, da China, de Uganda. E aí o Brasil vai ter que se adequar. E no caso, isso é interessante, porque o governo federal brasileiro ele tem que emitir para Genebra, para esse conselho, o que ele está ajustando ou não. É para os países. Um relatório. Um relatório já é como se aquela questão fosse ele já atendido e respondido. Eu acho mais pontual, inclusive. E aí a gente vai fazer um ajuste, né, que não é 100% igual, mas a gente vai fazer um ajuste para o próximo ano. E vai ser esse tema das empresas. E aí vai ser muito bom, porque a gente fala em lobby das empresas transnacionais, a gente fala em blindagem política dessas empresas, a gente fala da vulnerabilidade dos consumidores, que é a desterritorialização da produção. Então, você não compra um tênis de marca norte-americana fabricado nos Estados Unidos. O tênis ele é fabricado no Sudeste Asiático, recebe a etiqueta de um terceiro país, ele tem toda uma logística para gerar um público de ordem global. Então, como é que a gente consegue responsabilizar uma empresa, por exemplo, por trabalho escravo no Camboja, se ela é norte-americana? Quem é que vai julgar? Vai ser o Camboja? Vai ser nos Estados Unidos? Ou vai ter uma corte internacional? Então, assim, eles vão ter que estudar muito, né? E foram eles que votaram esse tema. Tem vários temas. E me chamou a atenção assim, por que eles querem? Porque envolve talvez muita coisa de Blumenau. Essa questão empresarial. Essa vivência como a gente tem, né? Como é a condição do trabalhador aqui? Como é a condição de venda, de compra e de produção das empresas daqui? Então, eu acho que isso despertou neles, assim, dá pra gente discutir na dimensão global também. Então, depende muito dessas regras, né? Do local para o global, né? Isso, e vai fazendo. Vai fazendo. Pode ser que futuramente a gente faça algo mais pensando no Brasil. Bem Brasil. E eu acho que isso vai ser um ganho, né? Agora a gente vai ter em 2025 a COP30. E algo me diz, eu estava falando isso hoje de manhã, que a gente precisa fazer mais eventos na FURB e em Blumenau, FURB no sentido de sede para Blumenau, o que é a COP30 e como se impacta na nossa vida. O rio que sobe, a enchente que a gente convive aqui, o que tem a ver com a emergência climática? E o que é que lá em Belém do Pará vai ser decidido?
Então dá pra gente fazer Mas o que a gente está algo vivendo nesse no ponto. mundo hoje, porque a gente está aqui em Blumenau, a gente fala de Blumenau, mas assim, as mudanças estão sendo muito grandes em cada pontinho pequenininho do planeta, né? Sim. A gente, quando trabalha as crianças, por exemplo, a gente fala muito que as crianças hoje, ela é uma cidadã, são cidadãos, né? Planetários. Sim. Porque uma criança que é brasileira, uma criança que nasceu lá na Europa ou na África, ok, tem como base assim, a sua certidão de nascimento daquele país, mas alguma coisa que ela fizer lá pode impactar grandemente aqui no Brasil e vice-versa, porque o nosso planeta é um só. Sim. Né? O nosso ecossistema, enfim, tudo mais. E já está tendo, pelo menos a gente vem observando em todas assim, a forma como as produtoras têm trabalhado também, a questão dos conteúdos, os desenvolvimentos para criança, para adolescente, principalmente a parte educativa, um olhar para isso, né? Com essa preocupação de que, puxa, são cidadãos planetários mesmo. Como é que a gente pode ajudar essa criança a se apropriar disso? E a criança nasce muito ligada já, né? Eu acho que hoje também, com tudo isso que a gente tem de tecnologia, de informação, Sim. Eu não sei o quanto isso ainda é bom, se isso não dá um pânico muito grande já desde o início, assim, ela assim, meu Deus do céu, o mundo inteiro, com tanta informação logo muito cedo, né? Que a gente vai saber daqui a 3, 4 gerações o impacto dessa quantidade de informação numa idade tão pequena ainda, né? Que a criança ainda não consegue lidar com isso, né? Mas a gente fazendo essa costura por todo esse desenvolvimento das MUNs, né? Dessa organização de como estudar, aprender, debater. Como você acha que nós, como produtores de conteúdo, né? A gente poderia ajudar nesse caminhar? Né? Você consegue dar algumas dicas assim, para a gente trabalhar isso? Bom, você já está falando sobre essa questão de desenvolvimento através de informações, de trocas, mas tem alguma coisa mais que a gente poderia ajudar nesse sentido de desenvolvimento desse público desde pequenininho? O estímulo para a comunicação. E vocês são, isso no sentido largo, né? Vocês no sentido largo. São extremamente importantes. Quando vocês fazem um roteiro pensado num personagem, na personagem, que se comunica muito, que tem uma performance ali visual interessante, que instiga ali eu falo leitor, mas a pessoa que está ali consumindo o produto. Espectador. Isso, obrigada. Espectador ali, a pensar junto, isso é muito importante. E por isso que o desenho animado, a animação, não é só um produto para entreter a criança, para ela passar o tempo. E aí eu concordo contigo. Eu me preocupo, assim, você vai em qualquer lugar, você tem um bebê já com uma tela na frente, que fica assim, sei lá o que ela tá pensando. O excesso, né? Muito, aí a Aline também pensa assim, eu acho que geração na minha frente se preocupava, porque eu comecei a ter celular com 10 anos, que era uma coisa estranha. Se você volta, isso talvez seja uma crise de gerações. Mas pra gente, a gente se preocupa mais, porque o que é que passa na cabeça dela aqui? Ela é um agente ativo ou passivo daquela animação? Ela está interagindo como? O que aquilo está trazendo para ela? Porque, assim, se for dentro da passividade da criança, a gente vai ver daqui a alguns anos o que é que vai dar. Eu, como professora, vou sentir na prova, vou sentir na postura, vou sentir no potencial dele ou dela. Se a gente, de fato, olha para a criança como um público que pode gerar estímulo, para que ela possa contribuir no universo dela, posteriormente na adultez, isso é muito interessante, né? Porque aí, de novo, se torna uma ferramenta pedagógica de desenvolvimento. Retirar por todo não dá. A tecnologia está aí, né? Acho que ela não vai voltar, ela faz parte da nossa vida. Não. E a gente que é adulto, a gente critica a criança ou adolescente, mas a gente também não quer sair desse mundo. Né? Basta pensar nessas holdings de tecnologia alta. Você tem ali um apagão em determinada rede social, a gente começa a entrar em crise. Como é que eu falo, né? E agora, eu lembro que, acho que pandemia, teve um apagão no aplicativo de comunicação
e eu ia entrar na reunião, né, online. E aí, tava dando uma chuva com trovão aqui, era o pessoal que não morava aqui em Santa Catarina. Gente, eu acho que vai dar a chuva daquela aqui, tudo para e tal. Sendo que não era o Brasil todo ali. Eu fui passar e-mail, e eu disse assim, meu Deus, eu tô passando e-mail pra dizer, oi, tudo bem, tô viva, tô aqui, já volto. Então, assim, a gente também é dependente. Então, como é que a gente coloca expectativa analógica na criança se a gente também vive numa nuvem absolutamente digital e abstrata? Então, é otimizar o que tem. Voltar não dá, e ninguém quer voltar. A gente quer otimizar o que já está posto. Então, como isso vocês podem contribuir de fato? A minha geração é uma geração da televisão brasileira mesmo, como a gente estava conversando anteriormente, das grandes produções, né, que a gente tinha ali, horário para criança, né? Eu lembro até assim, é mais legal estudar à tarde do que de manhã, por quê? Porque na TV tá passando tal desenho, né? Eu acho que eu posso falar o nome, não sei. A TV, posso. Obrigada, Ciara. Pode. Na TV Cultura, né? Tinha um Castelo Rá-Tim-Bum. Super. Que é uma coisa que era maravilhoso, porque a gente entendia textura com ratinho, aprendia a tomar banho, a escovar os dentes, né? Tem aquela cobra lá que falava, tinha um Nino, tinha os tios. E aquilo era muito legal. Pro meu universo de criança dos anos 90, me estimulava muito. Né? Tinha um Cocoricó ali também, tinha a Xuxa. Tinha a Xuxa, era bom. Aí eu digo assim, olho pra hoje com crítica, galinha pintadinha, etc. Posso olhar. Mas assim, exterminar esse desenho, criticar por criticar, não. É pensar o que vocês podem, dentro da linguagem contemporânea, estimular também, como eu fui estimulada. Todos nós fomos. Agora as coisas passam. E a gente estava, naquela época, com uma televisão, na sala de casa, e todo mundo tinha que fazer a sua negociação de horário, né? Sim. Porque agora a gente tem uma televisão na mão de cada um. Sim. Maneira de dizer, mas com isso que a gente lida também. Porque celular hoje não é comunicação pra gente ligar. É pra gente se entreter e a gente se comunicar em diversas formas. É contato, é tudo. Sem celular a gente se apaga. Então, assim, o que vai fazer com a criança da primeira infância, da segunda infância, a adolescência nas suas temporalidades ali? É ali desenvolver possibilidades interessantes. Então, de repente, por exemplo, se a gente pensa, vamos supor, um cenário, uma cena, né, de animação que pense como é que as coisas se resolvem de forma diplomática. Não é tão difícil, né? Vamos pensar assim. Eu falo para os meus alunos, das vezes que eu consegui ir ao cinema, e eu adoro filmes de super-herói, essas coisas assim. Vou lá assistir. Quando eu sento, eu tenho vontade de assistir, gente, eu tô aqui para relaxar. Mas o nada, eles estão discutindo segurança internacional, eles estão discutindo guerra, aí tem que ter aparece ONU, no meio assim, eu não consigo descansar. Mas isso é legal por quê? Porque estimula as pessoas. Eu acho que isso é muito da cultura. É trazer, você quer ali se divertir, mas você se diverte se portando com outros temas. De repente, uma animação, pensando nisso, como resolver problemas globais, né? Pensar como aquele desenho de vocês, o Cerrado, né, com o rio lá, assim, é um bichinho fofo, colorido lá que mas talvez para a criança, a partir do que ali ela vai depreendendo, ela vai pensando, e se esse bichinho sumir? Poluíram tanto ali o rio, ele não consegue comer, ele vai sumir. E esse fim desse personagem, o que isso me causa? Claro, para a criança, a finitude é outra coisa. O luto, a morte é bem delicado. Mas quando a gente, inclusive com as escolas, começa a alinhar esse processo cultural externo com a aprendizagem, isso aí vai dizendo assim, olha, cuidado, o lobo-guará tem que existir. O mico-leão-dourado tem que existir, a ararinha azul. Que são espécies que estão, né, passam por processo sério de extinção no Brasil. Então, eu penso que todo mundo pode auxiliar nesse processo, né, de estímulo, de potencialização da juventude e da infância também. Então, voltando agora um pouquinho para a gente falar sobre a Moon, Gente, Moon é Model United Nations, vamos lá. Qual é a diferença de uma Moon, que é esse modelo das Nações Unidas? A primeira vez que eu ouvi falar nisso, eu fiquei pensando o que a Lua tem a ver com esses debates aí, porque eu escutava Moon, não tô entendendo esse negócio, até que
me explicaram. É Agora uma eu sigla, entendi. não é uma palavra. Não é uma palavra. Então, conta um pouquinho, assim, a simulação, o que é a simulação? A diferença da simulação e de um debate mesmo, assim, como é que Uhum. que a gente pode diferenciar eles? Sim. O Moon, ele vai simular, ele vai projetar na realidade ali, imaginada, de universidade, de um grupo de pessoas, um comitê que é um órgão da ONU, em regra. Então pode ser a Assembleia Geral, pode ser Conselho de Segurança, pode ser o Conselho Econômico e Social, que é o ECOSOC, que aí varia. Elege-se um tema, a partir desse tema você vai ali estabelecer as regras que as pessoas vão discutir, né? Lembrando que o Moon, ele sempre tem que ser por países que compõem a possibilidade daquele comitê e que por isso tem que ter uma leitura afiada da prática diplomática, né? Você não pode ali dizer o oposto, porque pode gerar, inclusive, um problema sério de comunicação. Senão, o que você está falando, na realidade, não tem fundamento algum. Isso aqui é totalmente oposto. Nos debates, você sai dessa questão institucional da ONU. Você abre mais. Então, por exemplo, quando você cria uma sociedade de debates, né, que na nossa universidade não tem, mas outras já tem um bom tempo, você consegue discutir temáticas outras, que não sejam ali exatamente dentro do objetivo da ONU, da chave da ONU, da instituição ONU. E ali, na sociedade de debates, você consegue estabelecer regras mais adequadas do que a necessidade para gerar aquele debate. Então, por exemplo, o teu exemplo lá. Vamos discutir a pena de morte, né? A favor ou contra? Necessariamente nesse ponto, né? Questionar. Pena de morte dentro de qual possibilidade? Porque no Brasil você pode, mas é uma exceção que cabe ali na situação específica, né? Tem país que veda por completo, tem país que permite. E permite com exceções também. Então, assim, como você justifica essa possibilidade dessa prática estatal de um governo executar um indivíduo? O porquê disso? Veja que nessa discussão, primeira coisa, gera-se mais oposições muito frontais ou laterais, e aí as variações de tempo dependem das regras estabelecidas e acordadas, né? É diferente um pouco mais do Moon, porque o Moon, a depender do comitê, você tem ali regras já pré-estabelecidas de discurso inicial, debate regrado, não regrado, debate moderado, né? A posição dos países, e ao final se pretende sair com a resolução, né? Essa resolução, ela tem um peso jurídico porque ela vai olhar para o que aquele comitê trabalha na realidade. Então, por exemplo, do Conselho de Segurança, você vai falar de paz e segurança internacional. Vamos falar de clima também, de forma secundária. Mas ali você vai falar de conflito armado, de assistência humanitária e de situação ali de reabilitação de uma situação. Então, ali, essa resolução, ela é um pouco mais fechada. E ela vincula os estados, partes da ONU. Se eu já mudo de comitê, essa resolução muda. Na sociedade de debates, já é outra pretensão, né? Eu nunca simulei sociedade de debates. Nunca fiz parte. Mas pelo que eu vi na Universidade Federal, é muito interessante. Porque sai, inclusive, só do aspecto internacional. Você consegue discutir, por exemplo, deixa eu ver, condição de trânsito. Nas cidades, grandes cidades, ou na nossa cidade. Tá, o trânsito tá ruim ou tá bom? O que precisa melhorar? O que precisa aqui otimizar ou não? Isso aí cabe no sentido mais largo de sociedade de debates, ao meu ver. Agora, na ONU, você tem um compromisso institucional com a organização. Mesma coisa que, por exemplo, a gente poderia simular a União Europeia. É outra coisa, né? Se eu vou simular a União Europeia, eu tenho que ver as regras da União Europeia, os países que podem compor e o que vai sair de texto jurídico a partir daquilo. Então, a sociedade de debates, ela é mais aberta. Para ensino médio e fundamental, às vezes ela é mais bem-vinda, porque ela abre mais. E permite um outro conjunto de regras, sim, né? Então... ele é mais interligado, assim, com temas talvez locais, né? E com as regras que vão ser estabelecidas.
E se a gente tem uma escola, um grupo de pessoas que gostaria de fazer uma MUM, né? Não, peraí, gostei disso, quero me informar, quero trazer a metodologia para cá, qual é o primeiro passo? Onde vai buscar? Nessa semana, a gente recebeu lá no FURB-MUM justamente essa proposta. E aí, próxima semana, eu vou conversar com os meus colegas professores para a gente ver como ajudar. É uma ONG que ela quer colocar MUM nas escolas públicas em Blumenau. Eu acho muito bom, porque aí a gente volta, né, para o público infantil e juvenil. Isso aí, a médio e longo prazo, nós que somos de ensino superior, a gente vai receber alunos que passaram por vivências muito interessantes, interação, de estudo, de socialização e de criatividade. Acho que MUM possibilita muito esse fio de criatividade. E aí, a gente vai ver como pode fazer para que o FURB-MUM talvez seja incubadora de uma cultura de simulação internacional em Blumenau. E eu acho isso muito enriquecedor. A gente pode melhorar muita coisa. Blumenau tem o vereador mirim, que também estimula debate. Essa questão da cidadania, né? Tu tá ali representando, pensando. E eu tive muitos ex-alunos que foram vereadores mirins. E eles já vinham com essa questão mais discursiva, mais afiada. O que para mim é bom dentro da faculdade de Direito. Quem sabe a gente pode colocar isso também para simulações. Em Blumenau despontar, por exemplo, a política pública que estimule isso. Se a gente estimula gincana e tem essa coisa cultural em Blumenau, por que não a gente também não ter de simulação? Né? E virar, de fato, uma cidade que ela é médio porte, ela é importante Santa Catarina, mas que ela não está deslocada do mundo. O mundo também está aqui. E a gente pode fazer isso com diversos atores, né? A própria cena empresarial pode investir nisso, ver que está estimulando. Porque isso a gente estava até conversando ontem, né, com os alunos. A gente pensa muito no mercado de trabalho. E se você vai receber um estagiário, uma pessoa recém-formada, que durante o período dela de formação, na escola ou aqui na graduação, ela foi estimulada a pensar, a falar com justificativa boa, a interagir em grupo, a pensar 2 vezes no tom e na forma como está falando, mesmo que ela não queira diplomacia. MUM não é um ensaio para quem quer ser ir para Itamaraty, necessariamente. Pode ser, mas não é. É uma outra vivência. É uma outra vivência. É uma outra vivência. Talvez para ali a gente forme pessoas que possam interagir mais no ambiente de trabalho. Que tenham ali uma rapidez mais rápida de raciocínio de solução. Eu sempre falo, como eu simulei, né? Então, eu como professora, na aula de internacional, para mim é quase que um ambiente de simulação. Porque vem umas perguntas muito malucas que eles estão lendo, do Hezbollah, do Hamas, tudo junto. E eu tenho que dar uma resposta jurídica boa com política muito rápida. E eu venho muito isso das minhas simulações. Porque aquilo ali eu tenho que fazer. Eu tenho que pensar. Eu já penso que a gente tem muitos Brasis dentro do Brasil, né? Porque olha a diferença que a gente tem de um estado para outro. Sim. De cultura, né? De experiência de vida de cada grupo de população ali. Imagina lidar com o mundo todo e todas essas políticas. E ter que entender, né? E ter que entender isso. Sobre aquela ótica, né? Sobre diversidade. Alguns alunos, quando terminam o MUM, eles ficam muito próximos. E fazem amigos e se interessam, porque o país ali interligou. Teve alguma coisa culturalmente ali, assim, isso é muito interessante, que mexeu. Passou a ouvir muita coisa assim, relato que eu tenho. Professor, eu passei a ouvir música agora australiana, porque eu tive que ler tanto de Austrália, que eu achei interessante. Eu parei de ver que o inglês australiano é feio, que olha só os preconceitos que se formam. Sim. Não, e é um processo cultural deles. Eu passei a entender por que a Turquia tem esse processo aqui, cultural. Porque eu tive que estudar. Isso, para mim, é um ganho absurdo. Porque isso quebra as fronteiras e a xenofobia que é muito própria do brasileiro. A gente se isola, né? Cada lugar é um lugar e a gente não quer saber do outro. E o que o MUM faz? Não, é uma grande aldeia, né? Vamos pegar esse tema, aldeia global. É tudo interligado. As soberanias dos países são as ficções jurídicas que a gente criou
Então, aqui é o meu país, aqui eu tenho o meu território, aqui eu tenho o meu domínio, e que tem nada a ver com o outro. Não é assim. É tudo interligado. Então, assim, professora, eu tô com vontade de conhecer a Colômbia, porque eu tive que estudar tanto isso aqui que agora eu tô curiosa. Agora eu quero conhecer, agora eu quero estudar, agora eu quero ouvir, quero comer mais dessa gastronomia, porque eu tive que me interessar por ela. Então, eu vejo assim, são coisas de detalhes que é para além do conteúdo técnico, né? De vivência mesmo, experiência, bem interessante que isso vai provocando, né? Eu estava lendo sobre o público, criança pequenininha, né? Pré-escolar e bebê, e nessa leitura diz que a criança até os 2 anos, ela ainda não tem esse véu cultural. Então, o que faz ela rir ou chorar é igual em qualquer país do mundo. Uhum. Então, por isso que criança bem pequenininha, ela gosta, né, bebezinho e tudo, gosta de ver rostinho de pessoas, de crianças, de outras crianças, rindo, fazendo algum barulhinho diferente, alguma coisa, porque o estímulo para o riso é o mesmo em qualquer cultura. Depois disso, ela vai crescendo, ela vai tendo 3 aninhos, 4 aninhos. O que é no Japão comédia não é o mesmo que nos Estados Unidos, não é o mesmo que no Brasil, não é o mesmo. E aí a gente vai colocando os véus, né? A gente vai deixando de ver o mundo com esse olhar da criança que, a gente precisa resgatar isso em alguns momentos para quebrar esses preconceitos, essa forma. Então, que a gente começa a ver tudo com muito julgamento, né? Sim, julgamento e com uma figura muito de separação em bloco, né? Essa questão do Oriente e do Ocidente, os preconceitos que se tem, né? Assim, isso aqui é muito estranho, isso aqui não é ocidental, isso aqui é perigoso, porque é do outro lado do mundo. Na verdade, a gente tem separações por elementos de formação cultural, histórica e política, mas que, ao fim e ao cabo, tá todo mundo junto. E eu acho que até, retornando um pouquinho para essa questão climática, isso nos faz colocar no mesmo lugar praticamente. Claro que há uma variação. Na África você tem ali um impacto da crise climática muito diferente da Europa, que é diferente da América Latina e da Ásia. Mas, ao mesmo tempo, as soluções têm que ser em consenso. Tem que buscar ali uma proximidade. É como se, de fato, a gente voltasse para essa faixa etária lá atrás para dizer assim, sim, a gente tem situações que se vê no outro que dá para unir esforços, né? Aí volta. Isso é a finalidade do mundo. É cooperação internacional. É verificar que a fronteira que a soberania coloca, a jurisdição ali, isso é importante, faz parte, mas há elementos que te ligam e que te aproximam mesmo. E isso aí a gente tem visto. Alunos que, por exemplo, quando são sorteados para representar um país africano, eu tive aluno que não queria. Mas o que eu vou falar de X país africano? Sei lá, sem nem a língua que esse povo fala. Aí falar logo isso pra mim, né? Que eu estudei a África toda. Assim, tenha calma. Vai. E se apaixona. Porque começa a entender. Até é curioso dizer assim, nossa, mas não é que Moçambique tem coisa parecida com o Brasil? Não é que Angola tem coisa muito em comum? Por quê? É só porque Portugal nos colonizou? E o que isso gerou de impacto cultural? O que nos aproximou? O que nos distancia? E aí, quando termina a simulação, durante assim, agora eu tô apaixonado por Angola. Agora eu vou lá. Agora eu consigo entender. E coisa que eles detestam, assim, porque vem já com esse preconceito. O aluno só quer pegar Rússia, Estados Unidos, China, país que tem ali, né, uma possibilidade diplomática maior. Não sei, talvez você pegue ali, por exemplo, Tuvalu, sobre aumento do rio aumento dos oceanos, e seja peça-chave da simulação. Mais interessante do que simular Brasil ou China. Porque você ali se abriu. Eu acho que essa abertura cultural, ela é muito própria de quem quer ver o outro e se ver no outro. E a gente tem conseguido isso, claro. Isso, às vezes, eu sou muito otimista também. De quem é muito fã do projeto das coisas, assim, eles adoram isso. Mas às vezes não. Mas eu acho que isso tem que ser estimulado. E quem sabe em Blumenau a gente consegue esse lugar de estímulo, né? Florianópolis tem para o ensino médio há mais tempo do que para a graduação na federal, e é muito consolidado lá, né? Eu acho que Balneário também tem simulação, e Blumenau há 3 anos, dentro da FURB, né? Se isso a gente vai conseguir uma expansão maior, não sei,
mas quem sabe a nossa cidade possa optar por ser a cidade que queira discutir e que romper fronteiras. E logo nós aqui, que a gente recebe muito migrante internacional. Né? Blumenau é comum a gente se deparar e conhecer, conviver com pessoas venezuelanas. Não é estranho. A gente tem que aprender a conviver com elas. Vem para trabalhar, vão ficando. Não, vão ficando. Isso. Blumenau é uma cidade que ela tem muitas oportunidades de emprego, de estudo, isso é bom, né? Tem uma qualidade de vida muito boa e que as pessoas vão vindo para cá e ficando como eu. Eu nunca planejei vir para Blumenau. Meus e planos... a Paraíba para cá é bem longe, hein? Levemente, né? Assim, lá. Uns 3.000 quilômetros de distância. Nosso país é muito grande. É enorme. Nossa, eu tava falando. É muito grande. É tão enorme. Do meu estado para Lisboa são 6 horas de voo. Né? Avião Recife, Lisboa, tu dorme ali e chegou. Chegou. É super perto. Mais para cá, eu passo em média 15 a 18 horas. Voo assim muito rápido, dá 10 horas. Porque tem as conexões, o trânsito aéreo é horrível. Mas é o tamanho que é o Brasil. E quando eu vim pra cá, eu pensei assim, tá, o que eu vou fazer nessa cidade? Meu emprego é legal, universidade, mas assim, são pessoas fechadas e a minha área internacional é de gente muito aberta, que não tem fronteira para vários temas. E aí, de repente, foi ali que a gente foi se encontrando. E hoje eu tenho essa esperança que a gente consiga vencer essas fechaduras que Blumenau tem, para dizer, a gente pode ser uma cidade que pensa global, para resolver coisas próprias. Mas que a gente tem aqui, a gente quer desenvolver nas pessoas essa quebra dos preconceitos, dos anteparos. Tá todo mundo junto. E como é que Blumenau está inserido nisso? Eu acho que isso pode ser uma coisa que a gente construa em alguns anos. Eu tenho essa expectativa de gente ampliar mais. E você tem notícias assim de outras cidades e outros estados que já tem em outras universidades, assim, que possa citar para compartilhar um pouquinho? Sim, nossa, sim, ó. Mês passado, você falou setembro, de Brasília já. Sim, não, a MUN é o clássico do clássico, né? Da UNB. Então, mês passado a gente estava em setembro em São Paulo. A OAB São Paulo fez uma competição, não ONU, mas Corte Interamericana, aí vai para tribunal, é outra história. E eu fui com os alunos. E lá, por exemplo, a gente descobriu que o Paraná tem um circuito de imunos muito interessante. A gente não sabia, do lado, né? Rio Grande do Sul não foi ninguém por situações próprias, climáticas e políticas que a gente vivenciou nesse ano em maio. Né? Ali o estado do Rio Grande do Sul, infelizmente, não tem como a gente esperar o pessoal do Rio Grande do Sul. Mas lá, por exemplo, tem muita coisa legal de mundo. Do interior para Porto Alegre, mas muita federal e muita universidade muito boa. Santa Catarina não tem esse ambiente ainda consolidado. A gente vai tentar costurar, mas São Paulo tem isso já faz muito tempo. Minas Gerais com temas. Né? BH tem muita faculdade de Direito, de RI, Ciência Política, então puxa muita coisa. E a cena também no Nordeste. Essa coisa mais curiosa de lá. Você tem a Sono, que aí eu vou me pegar, não sei se é Rio Grande do Norte ou Ceará, e tem a SOI, que é um negócio absurdo. Só as federais de lá, Federal do Rio Grande do Norte e Ceará. E que aí os alunos se movimentam mesmo. Eles viajam para fora do Brasil para simular, eles viajam dentro. E muita gente vai para essas cidades de outros estados para conhecer e para simular. Mas, ao mesmo tempo, para fins de pesquisa e de estudo, direito nacional é forte, por isso que eu imigrei para cá. Mas para simulação é muito despontado, muito. Né? Da região norte eu não tenho muitas notícias. Eu acho que a Federal do Pará tem, porque eles têm uma ligação muito com questões indígenas, sistema interamericano e vai lá. Do Centro-Oeste, eu tenho notícias Goiás, que tem, já tem um bom tempo, e Brasília. Porque Itamaraty, Brasília é capital federal, mas a gente tem. Agora, Santa Catarina precisa fortalecer. E a gente viu muito isso em São Paulo. A gente era o único daqui, e eles assim, tá, o que vocês têm de simulação lá? Só tem um FISC-MUN, aí agora tem um FURB-MUN, da Univale não sei, deve ter alguma coisa lá, mas é isso. Tá, mas pro oeste do estado? Não, acho que não. Peraí, vamos construir rede. Vamos lá. Aí falaram assim, tá, mas vocês, o que falta? Eu realmente não sei. Eu acho que eu não sei por quê.
Mas isso para cá seria legal, até para essa construção de redes mesmo. Pode ser que a gente monte um fórum. Eu tô agora mais no pé da UFSC para aproximar. Eles estão com interesse. Porque do FUBMOL a gente tá querendo muita coisa em paralelo. Então, assim, pode ser que tenha. Mas de Brasil, você tem muitas cenas culturais de simulação. Pernambuco tem muita simulação. A Federal da Bahia ganhou pela primeira vez a maior simulação do Tribunal Penal Internacional em Nuremberg. Foi o pessoal de Salvador. Ó, criadores de conteúdo, isso aí já dá um documentário, já dá ficção, já dá um monte de coisa legal aí pra... Uau! Eu não sei se ainda hoje fala isso. Na minha época de graduação, a gente chamava Modelândia. Olha! E era engraçado, porque gera uma cultura de simulação e de aproximação, de amizades mesmo, em muitos anos. Eu ainda tenho amigos daquela época. Isso é legal porque as pessoas se encontram em coisas em comum. Elas não são tão malucas, outsiders, assim, pessoa estranha. Não, tem muita gente estranha que gosta da mesma coisa e que vai se constituindo. Então, é muito legal. Pode ser que Blumenau tenha essa possibilidade. Eu adoraria ver isso acontecer, né? A gente junta com Floripa, outros lugares, mas Santa Catarina precisa melhorar isso. Eu acredito que sim. E no fundo isso vai trazendo essa coisa de somos todos seres humanos, né? Precisamos conversar, trocar e construir essas redes para que o mundo seja um lugar melhor, não é isso? Sim, seria mais, assim. As pessoas... Santa Catarina, né? Eu moro aqui há 10 anos e volta e meia a gente ouve alguns discursos assim. Santa Catarina é muito diferente. Santa Catarina, daqui, Brasil tá lá. Eu digo, não, gente, é tudo junto. Aqui, a gente... Somos Brasil também. Sim, nós temos problemas brasileiros e soluções brasileiras. Claro, aqui a qualidade de vida é muito boa. Sim, é ótimo. Eu adoro aqui. Mas a gente é também parte de um país e de uma região extremamente desigual que é a América Latina. É muito doido você situar aqui como América Latina, que às vezes nega que mas a gente é latino-americano mesmo. Isso aí nos convoca a pensar várias situações que talvez esses eventos mais para o internacional nos localize enquanto latino-americanos. Que a gente não está distante de problemas que a Argentina perpassa, o Uruguai, a Colômbia, o Peru, pode ser até distante. Culturalmente é distante. Mas a gente está no mesmo bolso aqui regional que precisa pensar em soluções muito mais amplas e interessantes. Se situar também nisso. Talvez a gente, dentro dessas metodologias, pensando de forma intergeracional para frente. Eu acredito muito nisso. Criança, adolescente e jovem. Para a gente pensar assim, a gente faz parte disso também. Isso é bom. É bom ser Brasil. É bom ser latino-americano. É bom a gente se enxergar nos problemas e dizer, agora a gente vai ter que solucionar. Né? Fazer parte desses movimentos, isso nos integra. Nos dá identidade cultural brasileira. E eu acho, sim, importante. Me parece que isso a gente tem que debater mais, inclusive aqui na nossa região. Que nos constrói como cidadão. Vale europeu, né? É um termo, uma coisa que a gente sabe que tem a questão do turismo, né? Tem o porquê disso. Mas é um vale europeu na América Latina. Antes de ser vale europeu, é terra latino-americana. E como é que a gente se vê nisso? Sabe, eu acho que isso me encanta em Blumenau. Essa possibilidade de ser meio que concregemento, assim, vamos contribuir, vamos pensar de fato o local. Quem sabe aí, com esse projeto que a gente tem desenvolvido na FURB, se a gente consiga canalizar mais. A gente precisa de mais apoio para isso, inclusive. A gente está tentando, né? Acho que vai dar certo. É uma jornada, um processo, é isso. Ai, Wanda, obrigada. Obrigada mesmo. Ficou bom agora? Pelo seu tempo. Ficou ótimo. Gente, é muito chique isso. Obrigada por você ter vindo, pelo seu tempo aí com a gente. As pessoas de casa, obrigada por nos acompanharem. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir, compartilhar nossos vídeos. E é isso. Obrigada por fazer parte. Tchau, tchau.